Estamos ao vivo, diretamente do podcast mais querido da região, provavelmente do Brasil, o Então Vai Vamos. Hoje com uma presença ilustre e muito esperada em nossa casa. Quem fará as honras da apresentação é minha host e namorada Petrina Provazzi. Muito boa noite, é uma honra tê-los conosco mais um dia de podcast Então Vai Vamos. E hoje, depois de muitos pedidos e muita espera, a doutora veio. Ela que inovou e foi além. Cirurgiã dentista, empresária, ministrando curso para centenas de profissionais da saúde anualmente. Ela é referência no Brasil no ramo da estética dental em lentes de resina composta e agora autora do livro Coragem para Empreender. Seja muito bem-vinda, doutora Ieda Duarte. Então vai? Vamos! Então vai, vamos! Que delícia a gente ter ela conosco. Que honra, muito prazer, muito especial estar aqui. Sou o 6º episódio de um dos podcasts mais queridos aí, pedidos. Tô muito honrada e que seja uma noite muito especial. Já tá sendo, né? O tanto que a gente já aproveitou aqui antes, nesses bastidores. A gente já aqueceu os motores aqui. Nós já estamos afiadinhos. Conversou bastante, muita resenha. Demais, né? demais. Muita troca aqui de energia, coisa boa, né? E a Ieda tem uma história, gente, incrível pra contar. E olha, eu vim aqui contar a minha história, mas antes disso, eu conheci um pouco a história deles e muito especial mesmo tá aqui, porque é um podcast que faz muito sentido quando a gente se conecta aí nas histórias, né? Isso. E a Ieda, eu falei pro Yuri, né? A Ieda, ela foi escolhida a dedo. A gente tem 10 participantes no primeiro episódio. E a gente teve a honra e ela aceitou o convite com muito carinho. Então, assim, a gente ter pessoas de histórias assim, vitoriosas, de vencedores, sentadas aqui conosco. No podcast, então, É isso. Com a mesma energia, né? Histórias extraordinárias. Isso aí, viveu extraordinário. Ieda, primeira pergunta. Quem é Ieda Duarte? Nossa, olha, eu diria que Ieda Duarte é uma pessoa que tá a todo tempo se renovando. A Ieda de antes não é mais a de hoje e eu tô sempre em busca da minha melhor versão. Parece um clichê, né? Mas quando a gente entra mesmo nessa fase de renovação, de transição, eu acho que hoje a Ieda é uma mulher numa transição mesmo da menina, mulher profissional. E hoje eu sou e estou, né, ali a dentista, a professora, a namorada, a mulher, a filha. Então hoje eu sou o mix de tudo tentando ser a minha melhor versão. Olha, vamos que vamos! Bom, seguindo, pegando o gancho aqui com o meu host, a gente quer trazer esse assunto em alta, porque tantos profissionais, tantos colegas da Ieda vieram até nós e fizeram tantas perguntas. Bom, vamos lá. Vamos esperar. Já coloquei as perguntas de vocês da caixinha aqui pra ela, tá? Então, você que fez aquela pergunta vai lembrar quando ela for perguntada aqui, porque com a ajuda de vocês, as perguntas estão saindo aqui também. É isso aí. Obrigado. Esse podcast tá imperdível. Ieda, a odontologia sempre foi seu sonho? Quando você realmente decidiu partir para a área da estética da profissão? Olha, eu posso falar que eu nunca tive um plano B. Era odontologia. E aí, como seria para fazer isso dar certo? Então, nunca foi uma outra opção. Para fazer dar certo foi muito difícil, muita luta, muita determinação, né? Porque não era algo dentro da minha realidade. Costumo falar que a história é essa, é aquela história de fazer dar certo. Então foi uma trajetória muito árdua, foi muito esforço, muita luta da minha família, de quem esteve ali por perto, até isso se concretizar. Mas se concretizou, porque era mesmo o único plano até dar certo. Que lindo. Inclusive, eu li um trechinho do livro que ela escreveu, que ela foi coautora, né? E ela fala que desde pequenina, né? Desde criança, muito nova, ela já teve isso em mente. Tava na escola ainda, né? Me encantei na parte do aparelho, que ela faz bem adolescente. Sonho de criança realmente assim. Eu acredito no dom,
E eu acho que cada um nasce com aquela pitadinha do que nasceu Pra viver, né? pra compartilhar. E acho que, inclusive, dom é uma coisa que a gente só consegue expor da excelência e fazer aquilo mesmo de uma forma extraordinária quando a gente compartilha. Então, eu acho que viver hoje o dom me faz mesmo compartilhar o que eu sei. E é isso que dá a essência mesmo de eu lapidar cada vez mais o que eu tô aqui pra fazer. Vamos lá, Ieda. Qual o sentimento que entregaram antes e depois dos pacientes? Pois sabemos que o sorriso é o cartão postal de qualquer visita. Eu acho que a busca pela odontologia estética sempre foi a minha principal área pela entrega do antes e depois. Então, olhar um antes e depois é aquela coisa que faz com que a gente entre mesmo no sonho daquela pessoa. Então, nunca ver um caso, uma transformação de lente em resina como um procedimento, mas ver como um sonho, uma realização, uma transformação. Vai uma além, mudança né? de vida. E outra, é lidar com a expectativa. Expectativa é um negócio muito doido. Falo muito isso em curso, lidar com a expectativa da pessoa. Ela chega com a expectativa muito alta. Às vezes com um caso ali na mão, no celular, de um caso que não tá nem dentro da harmonia estética do que a pessoa já tem pra gente poder realizar. Então, lidar com a expectativa é um negócio muito doido. E que a gente tem que estar bem até com a gente mesmo pra conseguir lidar com a expectativa do próximo. É questão até de energia, né? Eu acho que quando a gente se vê e a gente tá realizado, eu acho que o sorriso é algo que transmite muita energia. Assim, a gente vê... Eu te conquistei por um sorriso. É verdade, gente. O Yuri me conquistou por um sorriso. É verdade, é real oficial. A Ieda já passou por aqui. Olha lá. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Agora, assim, eu tenho pouca experiência, apesar da minha irmã ser cirurgiã dentista, eu tenho pouca experiência, então, assim, a gente até fez uma colinha aqui pra gente não estar tão ignorante no assunto. Ieda, quais são as principais características e benefícios das lentes de resina composta em comparação aos outros materiais utilizados em tratamentos dentários estéticos? Perfeito. Bom, a resina composta hoje está estourada no mercado. Eu falo que a gente está no ápice da estética hoje. Acredito que vem decorrente da pandemia. As pessoas ficavam em casa, então elas não podiam viajar, elas ficavam dentro de uma realidade do Instagram, no qual elas queriam o rosto quadrado e o dente branco. Então hoje nós surfamos ainda na crista da onda da estética. Então acho que a lente em resina ganhou mesmo esse palco hoje devido a ser um procedimento que não desgasta a estrutura dental. E Isso consegue... é uma coisa que eu vi. E hoje a gente vê famosos aí mostrando aqueles dentes de tubarãozinho mesmo, com muito pouca idade, um dente já tão desgastado. Então fazer um procedimento que entrega uma naturalidade, uma anatomia tão próxima de uma porcelana sendo resina. E hoje a gente está mesmo numa luta constante para entregar uma naturalidade muito próxima da porcelana. Isso tem acontecido. E é isso que está mesmo assim, em disparado. Hoje uma lente de resina é considerada realista, anatômica, é aquela que tem aquela translucidez, ponta transparente. E é isso hoje que o paciente busca. Ele busca naturalidade, mas num tom claro de branco. Consegue tudo isso, né, Ieda? Não tem... Não, gente, eu vejo os trabalhos dela, tipo assim, o antes e o depois, o que faz, que isso é impactante, né? A gente brinca, mas realmente é coisa de louco, né? Porque a proximidade É isso mesmo, é perfeito. E se o paciente quiser tirar, isso que é o bom, né? Quer tirar? Tira, não tem problema. É reversível. É reversível, gente. É isso que... É uma coisa que traz muito medo, né? Porque as pessoas que são leigas mesmo, a gente olha esses tantos de famosos, pessoal que faz essa transformação que é, mas a gente vê o tanto que desgasta mesmo e realizando em outros materiais, né? A gente falando com a Ieda aqui no bate-papo antes que a gente teve, né? A gente falou muito sobre empreendedorismo, né? Então a gente sabe que você empreendeu desde a época da faculdade, né? Então a gente queria saber um pouquinho dessa história. Ela vai como contar. É que foi. Eu acho que assim, até conto muito no meu livro, que fala sobre essa fase minha de infância, que eu tive uma amiga em que os pais dela começaram a empreender e eu acompanhei esse empreendimento e vi a realidade deles mudando com o passar do tempo. E eu percebi que eles estavam ali fazendo por eles, mas que a realidade da minha família não me permitiria viver alguns sonhos que eu comecei a ter conforme minha vida foi passando. Então eu escolhi fazer um pouco por mim.
E eu comecei a pensar formas de realizar isso. Tanto que na faculdade eu comecei a fazer fotografia dos alunos, para poder personagem vivo em festa de criança. Fazia um dinheirinho ali, né? Eu fui a Bela da Bela e a Fera, a Ana da Frozen, e dançava com as crianças nas festas de aniversário. E era assim, aquele negócio mesmo suado que realizava ali para pagar uma conta ou para poder mesmo. Sim, fazendo o seu dinheirinho ali. Exato. De forma justa E foi assim uma experiência, porque tudo que a gente sobe ali de degrau para chegar no que a gente quer, a gente aprende alguma coisa. Então, eu tava ali trabalhando numa festa infantil de final de semana, eu tava sabendo lidar com pessoas, eu tava aprendendo um pouco sobre o comportamento humano para que quando eu alcançasse o meu degrau, eu conseguisse usufruir disso de uma forma diferente. O segredo é sempre estar preparado, né? E quando aparecer oportunidade, você tem que agarrar, porque a qualquer momento... É sobre isso. Eu acho que para qualquer profissão, né, a gente tem que ter essa visão. E a gente trazer ela porque é uma história de vitória, realmente, né? Porque não foi desafiador. E eu acho que para muitos brasileiros é desafiador. Mas se ela tivesse desistido na primeira oportunidade que teve, que foi difícil, que a logística de chegar foi difícil e que o dinheiro não foi fácil. Então, assim, ela não desistiu. Ela foi... né, degrauzinho por degrauzinho e tá onde ela está hoje, né? E muita gente fala até assim, né? Mas e aí? Não deu vontade de desistir? E eu falo, inclusive, pros meus alunos, gente, pode desanimar. Desanima uma vez, desanima duas. É humano, como a mãe né? fala, né? Vai dormir que passa. Mas no outro dia, tenta de novo. Então só não pode desistir. Desistir? Jamais. Gente, olha, uma das perguntas que a gente mais recebeu dos colegas da área dela, né? Ieda, qual é o conselho que você daria para alguém que está começando na lutologia, nesse mercado que... Isso aí. É um mercado que é muito disputado. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Existem muitos profissionais da área. Então, assim, qual conselho que você, Ieda Duarte, dá para as pessoas que estão começando nesse ramo? Olha, eu acho que muita gente almeja muito viver o pico da montanha. Então a gente mira naquele pico da montanha e só acha que vai ser feliz ali. Então eu acho que se hoje eu pudesse voltar lá no meu começo, da época da faculdade, da época do perrengue de recém-formada e de começar a fazer meu nome e ter mesmo os meus resultados, eu viveria e aproveitaria mais. É clichê falar isso, né? Porque a gente escuta tantas pessoas falarem, aproveita essa fase. Sim. Então, se eu posso falar algo para um recém-formado, calma. Se planeje, se organize, se programe e aprenda ali com o seu dia a dia. Comece a fazer um pouco de tudo para ver no que você é bom, no que você se destaca. Comece a aprender a lidar com gente, com comportamento, até numa avaliação, a forma de você falar, a forma de você vender um tratamento. Então as pessoas, elas querem viver uma experiência, elas querem chegar no seu consultório e entender que é você que ela quer escolher para fazer o sorriso dela, para fazer o dente dela. E às vezes quando a gente sai cru da faculdade, a gente não tem essa visão de como fazer isso dar certo. Então calma, viva, erre, aprenda, não queira mirar só o pico da montanha e achar que só vai ser feliz ali, porque tudo é um processo. Então viva o processo e descubra quem vocês são e quem vocês querem ser no final ali da montanha. Enquanto isso é amadurecer e evoluir profissionalmente. É isso, o processo é muito importante, ele, né, lapida o profissional. Você aprende a viver o processo, com certeza, sua vida vai fluir muito melhor, porque você não vai ter pressa de nada, vai acompanhar cada momento e depois até que você estiver no pico da montanha, você vai relembrar os momentos que você teve até chegar lá. Isso é o mais legal de tudo, a jornada. Por isso que eu falo, gente, tudo é necessário, nada passa. Então, assim, até o processo é necessário para te trazer consciência futuramente das coisas que realmente importam e que valem a pena. Então, é isso. Ieda, a gente sabe que você tem um lifestyle super legal, você gosta de viagem, gosta de aproveitar a vida do seu jeito, né? A gente chama isso de lifestyle. Como diz meu namorado, gosta de viver. De viver. Ela viver a vida. De viver a vida, é isso. Então, baseado nisso, a gente quer perguntar, qual o valor que você enxerga no marketing pessoal associado ao seu lifestyle e no meio digital, qual é o posicionamento e como isso daí te ajuda nos negócios e influenciamento de pessoas?
Legal. Eu acho que a gente chama até de mindset, né? Que é aquilo assim. Sim. E o mindset é algo que tem a ver com a postura que você quer. Então eu era uma recém-formada que tinha uma vestimenta de recém-formada, palavreado de recém-formado, atitudes de recém-formada e mentalidade de recém-formada. Com o passar do tempo, eu fui aprimorando a pessoa que eu queria ser. Então, a postura, a imagem era completamente importante porque eu queria entregar. Então, se eu queria vender um tratamento de 10, 15, 20, 30 mil reais, eu precisava me portar de um jeito que o paciente entendesse que, repetindo, fechar o tratamento comigo era a melhor opção para ele. Tem um valor, né? Tem um valor. Então, eu precisei ver com olhos diferentes o valor de me portar na imagem disso que eu queria. Então, eu comecei a mudar o meu jeito de falar, comecei a buscar roupas, até no estilo que eu queria me vestir para apresentar a postura que eu queria e principalmente me abastecer profissionalmente de coisas que agregassem valor ao que eu queria oferecer. Então era uma técnica refinada, era um conteúdo bom para ensinar para os meus alunos. Então eu acho que a imagem é fundamental. O que você oferece é um pouco de você também. E que isso não seja tão mecânico, sabe? Que isso seja genuíno. Quem é a Ieda de verdade? Então ela é um personagem? Não. Ela consegue oferecer tanto no profissional, no pessoal, que ela é de verdade. Você se preocupa com aquilo que você faz, com o que você exerce, né? Porque você faz com amor, como você não entrega, como você está vestida, como você se porta, como você atende, como você recebe, como é o final do seu curso, como que... Então, assim, tudo é um ponto importante, né? Aquilo é a chave de ouro. Então, as pessoas buscam isso, é uma excelência naquilo que você faz. Hoje em dia tá tudo muito mediano, tá tudo muito comum. Exato. Ninguém quer sair fora da curva, né? E o Então, excelente... quem é fora da curva acaba se destacando, né? E o excelente é fazer sempre a mais do que a obrigação. Que a obrigação seja o ponto de partida para a gente começar a ir além. Então tem muita gente que acha que tem que fazer a obrigação e ali finaliza. Só o basicão e vai ser a pessoa sempre básica, mediana. Então que a obrigação seja o ponto de partida para oferecer algo além do que as pessoas estão esperando. Eu acho que é você por inteiro, né? Eu acho que isso é lindo. Eu acho que é sagrado. Eu acho que é mais que uma religião. Tem um amigo meu que é cirurgião vascular e ele fala sobre isso muito. Hoje a medicina é minha religião. Então, assim, e principalmente profissionais da saúde, né? Você lida com a vida, com a autoestima, com a saúde de outras pessoas. Então, assim, vai além de tudo. Então, assim, isso é muito, muito importante. Fazer com amor e dar o seu melhor sempre, né? No mínimo que você faz. Tem uma frase linda de Fernando Pessoa que seja todo no mínimo que você, no mínimo que faz, isso. Então, assim, seja tudo, né? Naquilo que você for fazer. Porque até o mínimo vira o todo, né? Vira o grande. É você, é seu nome, é seu legado, é o seu rastro que você deixa. É a sua história. E uma frase de infância que minha mãe falava muito pra mim. Faça bem feito uma vez, porque se fizer mal feito vai ter que fazer de novo. 2 vezes. É isso mesmo, justamente. Vamos lá, agora é comigo. E a gente vai falar sobre o projeto Handmade. Como surgiu a ideia desse tão famoso curso? O que é isso? Aqui, gente. Você tá estourado na máxima, né? Tá estourado. Listas e filas. Eu quero saber qual é o diferencial desse projeto do Handmade. O que você traz para os seus alunos no seu curso. Que legal. Olha, eu nunca imaginava dar curso. Dar curso nunca foi uma meta ou um objetivo. E hoje, ouvir as pessoas falarem que o Handmade se tornou um desejo, se tornou hoje um dos cursos mais desejados do Brasil, é uma honra fazer parte disso, né? E que não é por mim, é mesmo pelo que a gente consegue fazer na vida do dentista. É a virada de chave, é aquela coisa mesmo da mudança. Então não é isso, e não é a técnica. A gente visa no Handmade a experiência no geral. Porque hoje o dentista, ninguém pode ser dentista hoje sendo só dentista. Não é só sentar no mocho e fazer uma restauração. É ser o empreendedor, é ser o dentista, é ser o psicólogo, muitas vezes com o paciente, é olhar o seu funcionário como pessoa e tentar entregar os detalhes. Então o Handmade é a mistura de um pouco disso tudo. E dar curso nunca foi o meu objetivo principal lá no começo, mas eu entendi hoje que quando a gente fala em dom, que talvez seja um dom que tem sido lapidado por mim, eu comecei a aperfeiçoar e melhorar quando eu decidi ensinar.
o próximo. Então, eu comecei a dar os meus cursos em Catanduva, no consultório de 2 queridos que eu levo até hoje no meu coração. Mas como começou a crescer, eu montei o meu espaço com o Fer, que foi uma das pessoas que mostrou que eu merecia olhar pra mim com esses olhos de crescimento, porque até então eu falava, não, mas montar o meu espaço, bem lógico, você tem potencial para isso e para fazer do seu jeito, da sua forma. E ele abraçou esse projeto comigo e nós montamos juntos o Handmade no espaço de Rio Preto. E até então tem crescido muito, tem se destacado demais e a gente tem buscado aí a melhora cada vez mais desse ambiente para que seja mesmo agradável e real na mudança. E qual que é o diferencial da Handmade dos outros cursos que o pessoal tem oferecido? Porque tá lotado de gente vendendo curso, né? Então... Saturadíssimo. A gente fala que tem muitos alunos que chegam, fazem o curso e uma semana depois estão lá no curso, né? Então eu acho que o que diferencia a gente, principalmente, é o propósito. Então, não é algo voltado ao dinheiro. A gente não quer dar curso para faturar, para ganhar dinheiro. Então, a gente realmente investe em detalhes diferenciais para que a pessoa sinta que ela está tendo uma experiência. Então, a gente pensa no cheiro, a gente pensa no cheiro do jaleco, a gente pensa na caixa que a pessoa vai guardar depois de lembrança, a gente pensa na música. A gente tem uma música, por exemplo, que a gente coloca na hora do almoço. Então, é a música do almoço, para que isso fixe não só no aluno, mas que a nossa equipe sinta que é uma... E quando a gente faz com que aquilo vire um hábito, vira até uma cultura pra gente mesmo, de se conectar com aquilo, né? O Handmade são quantos dias? São 2 dias de curso. A gente tem 2 tipos de curso, o Handmade prático e o Handmade prático paciente e o Handmade hands-on, que são práticas no manequim. Então, os 2 cursos são de 2 dias, oferecem um caso ao vivo, demonstrado por mim para os alunos assistirem, oferece a prática em paciente, quando é o VIP, ou a prática no manequim. E aí é assim, gente, ela supera tudo. E agora eu quero trazer um pouquinho para vocês o que foi ela ser coautora do livro Coragem para Empreender. Inclusive, eu estou com um exemplar, eu como boa leitora, o Yuri sabe, não vou perder. Como foi para você participar desse projeto, Yuri? Que legal. Esse livro conta a história de 12 mulheres que viveram histórias de luta, de garra e de vitória, né? Que não desistiram no caminho e fizeram acontecer. Então, o Coragem para Empreender surgiu de um projeto, né, da Camila, e eu fiquei muito honrada em fazer parte desse projeto e contar a minha história. E eu conto a minha história a fundo nesse livro de uma forma que eu nunca contei. Eu li. Foi muito, assim, impactante. Vitoriosa. Muito, porque tem muita gente que chega, inclusive, na rede social e vê hoje o meu mindset e vê o que eu ofereço, né, Ida? o lifestyle e fala, não, mas foi fácil. Foi também, olha a vida que ela leva, olha o carro que ela tem. E às vezes as pessoas não imaginam a luta que foi. Então ali eu conto de uma forma a fundo um pouco da Ieda do começo, né? Então, escrever um livro foi algo que me fez, inclusive, resgatar uma memória que ficou muito esquecida até então. Então, quando eu comecei a escrever, eu escrevia e pensava, eu falava, caraca, realmente eu passei tudo isso. Porque a gente esquece. E a gente só volta com um olhar de gratidão pelo processo, né? Quando talvez você tenha essa oportunidade de escrever um livro, né? E eu acho que, inclusive, todo mundo, não é nem pra escrever um livro que seja publicado, mas todo mundo devia pegar um dia, quando você já tá lá vivendo os seus sonhos e andando dentro deles, todo mundo deveria escrever um pouco sobre si, sabe? Pra relembrar, pra contar um pouco de quem você foi. Isso faz até com que a gente firme o que a gente quer. Porque eu falo, nossa, realmente eu passei por isso. Consegui chegar onde eu queria e a pessoa não lembra da gratidão, né? Exato. O processo que teve pra chegar nesse momento. Tem uma particularidade, né? Eu fiz uma proposta pro Yuri, até mesmo pela novo ciclo que a gente tá vivendo. A gente chegou numa consciência, uma maturidade, a gente chegou no final do ano, a gente escreveu. A gente pegou, sentou na mesinha de fora. Assim, qual são os planos pra esse ano? E aquilo, né? A gente colocou algumas imagens e as coisas vão acontecendo. Tipo assim, eu planejei, eu tô visualizando isso acontecer, tipo assim, viver o extraordinário. Ainda mais quando é uma pessoa que tem essa parceria de agarrar esse sonho que parece às vezes muito doido, a pessoa fala, não é isso, vai dar certo. Eu me vejo aqui, né? Eu falo, tipo assim, eu nem hesito. Eu falo, eu me vejo aqui. Eu vejo a pessoa que tá comigo trilhando esse caminho, né? O sonho é fazer algo compartilhado, né? E faz muito mais sentido, né? Eu acho que quando
o propósito se une é para ganhar força. É aquilo que você até comentou conosco, né? Da união e da parceria que você teve até com o Fernando também no seu negócio. Demais. E é um pelo outro. E o quanto amadureceu, né? Porque às vezes a gente não tinha nem dimensão do que se transformaria, do que iria, de onde iria chegar e de onde tem chegado. E que não pare por aí, né? Porque muita gente alcança o E seu extasia, pico né? da montanha É e isso. acomoda. E aí começa a achar que é isso, mas tem que continuar. Eda, a gente sabe que você tem uma ligação muito forte com seus avós, né? Nossa. E Pega o lencinho pra mim, por favor. assim, por favor, Please. Tô brincando. a gente queria saber que você contasse um pouquinho da história deles, qual foi o impacto deles na sua vida, na sua história. Legal. Até como eu falo no livro, eu falo que eu fui filha por aventura de um casal de 2 doidinhos, adolescentes, que não sabiam nem a consequência daquele ato, né? Então, devido a essa fatalidade até então, eu fui criada pelos meus avós, junto na companhia da minha mãe, né, que também morava junto. E foi uma história, assim, muito forte pra mim, porque eu tive uma base de muito amor e muita dificuldade, por outro lado, assim, em lidar com as circunstâncias e as situações do qual eu nasci. Até falo isso mais a fundo ao livro, com relação à sexualidade do meu pai, com relação ao ciclo de amizade um pouco difícil que eles tiveram, ao racismo com a minha mãe, a adoção da minha mãe. Eu conto isso no geral no livro, o quanto foi uma história que tinha tudo para dar errado, né? Mas eu acho que os meus avós foram mesmo os pilares que me mostraram um caminho diferente. Então, eu perdi minha avó no meu 2º ano de faculdade. Eu Foi li como... sobre. Foi um momento muito delicado. Foi como perder uma mãe, né? E aí eu mantive esse carinho pela minha mãe e pelo meu avô. E meu avô eu tenho vivo até hoje. Ele tá mais acamadinho, assim, no momento. Mas eu falo que ele e minha avó foram os únicos que acreditaram no meu sonho. Fizeram por mim, assim, eles acreditaram demais. Você é neta única, né? Não, meu avô tem acho que 7, 8 netos. Mas assim, Você em acredita, apego, eu acredita. sou assim, aquela que... Imagina o orgulho que esses avós olharam pra essa neta e falaram, né? demais. Que delícia, tipo assim, ver o sonho dela, né? Eles Mas concretizando, sabe- realizando tudo. É. E sabe o que é o mais engraçado? Que não é aquele orgulho assim, não, mas eu quero ver ela lá. O simples fato de ter me formado pra eles foi o maior orgulho que eu acho que eles né, teriam. Ieda? É, Você minha falou avó... que no livro que parece que da sua família você foi uma das primeiras, né? A Sou. graduar, né? Eu sou a primeira da família a ter uma formação, assim, né? Uma faculdade. Então não foi algo fácil, mas o meu avô hoje, por ser mais acamadinho, ele aproveita como dá, né? Pra ele curtir essa minha fase, mas durante a minha faculdade, eu lembro de muitas orações que eu fiz pra que eu tivesse ele comigo na formatura. Porque o meu maior medo era perder ele, como foi com a minha avó, antes de me ver formar. Você queria que ele visse isso tudo. Isso. E hoje 5 anos se passaram e ele acompanha um pouco dessa que história de coisa sucesso. Então ele tá aqui hoje pra viver Com isso. certeza. E é tão importante, como em outros podcasts também, a gente trazer a memória deles. E lembrar e honrar as pessoas que estiveram conosco, com as histórias. A Então, família sempre vai ser a base. né? isso. Não tem como. E quantas vezes a gente esquece, né? Começa a dar importância a pessoas Não, que... é isso. E a porque- pessoa que tava ali, né? E uma coisa que eu tenho aprendido muito, quando a gente começa a fazer sucesso, muitas pessoas começam a se aproximar de você pelo sucesso que você está fazendo. E a gente acaba confundindo aquilo com uma amizade sincera, se esquecendo um pouco de como lidar com isso. Então eu tô tendo agora uma visão diferente de quem são os de verdade, de quem tá do seu lado, porque é você. Independente do sucesso que Tem você surfar na faz. sua onda, né? Exatamente. Então é tão gostoso também a gente começar a ver quem são os de verdade e aprender a se afastar dos que são, no caso, de mentira, né? A vida vai ensinando, né? Senão- Bom, é inegável que a história dela é de vitória, né? Teve uma história incrível e passou por muitos desafios, mas ela não desistiu. E eu quero te perguntar, Ieda, você até cita no livro esse trecho, essa parte de um outro autor que a gente gosta muito, até eu, a minha irmã, a gente lê alguns conteúdos dele, que é o Paulo. E como você enxerga o poder da autorresponsabilidade para viver o extraordinário? Vocês têm noção do poder da gente entender
o quanto a autorresponsabilidade dita suas próximas atitudes? Porque todo mundo tem uma história que poderia se vitimizar para explicar o porquê não fez ou porquê deixou de fazer. Agora, quando a gente toma a autoconsciência de que a responsabilidade de tudo é nossa. Então, eu tenho um funcionário que não fez isso, porque ele não fez isso, é culpa minha. Quando a gente agarra a culpa, não tenta entender quem é o culpado, mas que você é responsável pelo problema ou pela solução, parece que tudo na vida flui diferente, porque você se coloca pronto para resolver. Buscar uma solução. Isso. E eu falo até para as minhas secretárias, para as meninas. Hoje eu tenho 4 secretárias, 2 em Rio Preto e 2 em Lençóis, então eu lido muito com esse comportamento humano disso. Eu falo que não é me trazer o problema, mas tentar me trazer a solução daquilo. Como se aconteceu até isso, mas desse jeito a gente consegue resolver. É isso que eu quero. E se vestir, já tá feito. E vestir a camisa mesmo, como uma equipe. Então, até a autorresponsabilidade em torno do nosso ciclo social, da nossa profissão, de quem está do nosso lado. Então, não é sobre só aprender para mim. Tudo que eu tento aprender da autorresponsabilidade com a minha vida, eu tento entregar para os meus próximos, né? Como que uma forma deles evoluírem juntos também. Com certeza. E o papo tá super legal, muito evolutivo, né? Muita coisa boa. A gente quer saber qual a importância de Deus na sua vida. Olha, a importância de Deus na minha vida. Eu acho que desde muito pequena eu sou muito apegada a isso. Tenho Deus como a minha base desde muito criança. Eu fui batizada na Igreja Católica quando muito pequena, mas depois dos meus 3, 4 anos, a minha mãe começou a frequentar outra religião, uma religião evangélica, e eu comecei a ir também quando criança, mas depois dos meus 18 eu quis meio que, sabe aquela rebeldia de quero escolher a minha religião, não vou mais seguir o que ela me forçava a ir, né? Aí eu fiz a crisma, fiz todo esse processo, crismei, hoje eu sou católica, mas recentemente eu comecei a frequentar eu gosto bastante, inclusive, que é a cabana, né, que eu me encontrei de um jeito muito, olha, a gente muito tem especial. uns amigos que vão... Eu gostei muito porque eu não gosto de uma coisa que pregue muito a religião. E lá é uma coisa muito aberta. Mais espiritual, e eles né? falam sobre isso, eles falam não é sobre a religião. Então eu me encontrei demais lá, porque eu acho que, até inclusive estava comentando com vocês ali nos nossos bastidores, a estruturação dos nossos pilares. Então, quem é você hoje? Você é a pessoa que tá firme com a sua profissão, mas que não tem tempo para telefonar para sua família, que não tem tempo para estar um pouco com você mesmo, ou que não tem tempo para pôr o seu joelho no chão para fazer uma oração. E até quanto isso sustenta, né? Então eu acho que quando a gente pega para estruturar todos os nossos pilares, o resultado de um sucesso profissional, por exemplo, é maior. Então eu comecei a estruturar os meus outros pilares. E hoje eu estou fazendo até um processo com coaching, né, sistêmico, que está me ensinando a trazer esse lado meu que nem eu conhecia. Da Ieda que consegue ser filha. Que consegue Até acho legal você abordar esse tema aqui, né? Você comentou conosco, a gente estava ali pré-podcast e ela comentou que ela tá fazendo esse coaching, tá assim, sendo surpreendente, evolutivo para sua vida, né? Então a gente quer que você fale um pouquinho sobre isso, já pegando esse gancho. Não, com certeza. Eu acho que, como a gente estava falando sobre Deus, foi um dos pilares que eu tentei estruturar de uma forma em que eu tô muito mais próxima hoje do lado alma e espírito do que carne, como sempre foi. Então eu tô sentindo essa evolução comigo mesma, até para poder compartilhar com os alunos, né? Como eu falei, tudo que eu aprendo comigo eu quero compartilhar com o outro. Então eu acho que dá muito mais certo pra gente se encontrar de verdade quando a gente tá seguindo isso. E assim, tô mais próximo da minha família, tô tentando cuidar mais da minha saúde, até crossfiteira agora eu tô vindo. Nas redes sociais tô acompanhando a doutora Tá que tá no CrossFit. Não, o povo até perguntou assim esses dias, mas e aí, cadê os seus vídeos treinando? Eu falo, gente, pera, nem peso eu tenho ainda pra isso. E aí postei uma coisa lá. Não, e ela chegou aqui assim, ó, nossa, mas eu tô toda dolorida. Olha, o CrossFit tá fazendo efeito. Quando começa a doer, o negócio tá dando bom. Tá dando. Isso, que bom. A gente vai se encontrando, né? E ter essa disciplina. E aí, estruturando os pilares. Então, cada vez que eu vou na sessão, eu tento
pegar algum gancho ali que tá precisando dessa manutenção, que tá precisando desse cuidado e começa a estruturar. Não é fácil, lógico, porque todo processo que vai trazer bons resultados não vai ser fácil. Então parem de achar que tudo que vai trazer bons resultados tem que ser confortável, tem que ser tranquilo, porque não é. Tô colhendo já alguns frutos, mas tô semeando uma Ieda diferente, uma Ieda melhor. Cada dia mais, evoluindo mais. Bom, nosso podcast é assim. A gente vai encerrando ele, porque a gente dá um de Marília e Gabriela aqui, né, Yuri? Tá, né? Mete o louco, roubamos o quadro da Marília. É e vamos isso. fazer ele agora. Bate-bola, jogo rápido com a doutora Ieda Duarte. E a gente quer que ela seja assim, rápida. Em uma palavra, ela vai resumir isso aqui. Temos, a partir de agora, 1 minuto. É isso, vamos lá. Põe aí no cronômetro. Roda editor, vamos lá. Ieda, essa resposta eu já sei, mas vamos lá. Resina composta ou porcelana? resina composta. Qual a peça que não pode faltar no seu closet? Blazer. Ela tá de blazer. A gente compõe o look. Ieda, cerveja ou vinho? Cerveja. Eu vou refinar isso, mas por enquanto. Vai. Neve ou praia? Neve. Um sonho. Um novo empreendimento. Um lugar. Paris. Um profissional que você admira. Lara Nesteruk. Café ou chá? Nenhum. Uau. Nada? Água? Não. Agora no bate-bola a gente tem a pergunta polêmica. Ieda, doutora Ieda, vamos lá. Direita ou esquerda? Esquerda só a mão que escreve. Mas Andy, tudo bem. Quem é canhoto dos dois sentidos. Tá respondido. muito bem. Ieda, deixa um recadinho pra galera do podcast, então vai vamos. Assinem o canal, assista, compartilhe com os amigos. É uma presença muito boa. PVP. É isso aí. A Ieda, que honra receber essa mulher aqui conosco, né? Então a gente quer que agora seja o momento dela e ela deixe um recado para todos vocês, principalmente para os colegas dela da odontologia, que a gente recebeu essa chuva de mensagens. Ieda, agora é seu momento. Que bom, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Primeiramente, agradecer a toda essa equipe, esse bastidor. Foi muito gostoso estar aqui. Eu acho que eu nunca me senti tão à vontade. Também, ó, preparação teve, né? Eu acho que eu nunca me senti tão à vontade em poder compartilhar um pouco da minha história. A energia deles é incrível, a parceria. A gente sente, né, quando é algo real. Então, agradecer por isso, dizer às pessoas que estão aqui do meu lado, que estão sempre acompanhando, torcendo, vibrando por mim e pelos meus, que é isso, é uma trajetória, é um caminho, sigam, insistam, se explorem, se desafiem, vão sem medo, se for com medo, vai com medo mesmo, mas façam por vocês, porque a vida tá passando, a cada segundo, a cada dia tá ficando mais distante, às vezes da meta, quando a gente deixa esfriar, tá ficando mais longe. Então, não deixa aquele sonho, aquele projeto esfriar, faça acontecer e se planeje, porque às vezes a gente acha que tá distante, a gente acha que tá difícil, porque a gente não planejou. Então, como a gente tava até falando aqui nos bastidores, né? Põe uma meta, daqui a um ano, você tem 365 dias pra fazer aquilo dar certo. Então tenta. Se não der, planeja mais um ano. Assim, então vai. Então vamos! Então vai, vamos! Que alegria!